Curso. Beleza. Samira, Amanda também, né? Beleza. Pessoal, eu quero primeiro, antes de tudo agora, pedir desculpa, porque eu sei que eu estou devendo retorno para vocês das atividades, de todas as atividades que vocês fizeram, e é vacilo meu mesmo, não tem muita justificativa, não. Eu tô com muitas turmas, e todas elas dos primeiros anos, então tenho muita atividade deles, eles normalmente no primeiro ano têm mais dificuldade de se adaptar ao IF, então eu tive que fazer um acompanhamento mais próximo, mas sei que eu estou devendo para vocês a correção das atividades, então quero dizer que essa semana e semana que vem eu vou agilizar bastante isso para vocês e não vou deixar acumular isso de novo, tá? Detesto deixar essas coisas no live, o que é pior, detesto deixar vocês sem um feedback do que vocês fizeram, que é algo que me motiva muito, saber o que vocês fizeram. Então, pedir essas desculpas e, por outro lado, falar que tem uma outra coisa, né? Eu deixei as coisas no Moodle lá para vocês e coloquei, parece que ficou meio solto assim, o que que eu tenho mesmo que fazer, tem uns negócios, o professor está colocando uns negócios meio doido, que é para se inspirar, para não sei o quê, umas baboseiras assim, e aí eu não sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que é sério, o que não é sério. Então eu vou deixar um pouco mais claro ali nas semanas o que é obrigatório para vocês fazerem e o que não é obrigatório. E aí, assim, acho que vocês conseguem ter um entendimento melhor do que precisa fazer ou não para garantir seus conceitos, né? E assim por diante. Então, o ideal seria que você conseguisse ver tudo, né? Claro, né? Mas tem muita coisa, que nem, por exemplo, lá na semana da globalização, que ficou muita coisa, né? E aí tem a semana, que nem essa semana de hoje, que eu coloquei aqui a semana 6, eu coloquei só, além da aula de hoje, né? Uma outra atividade que é obrigatória. Aí nós colocamos várias outras que vocês podem explorar se vocês se interessarem pelo tema, quiserem estudar mais, que tem diversos pontos de vista também. Enfim, eu vou deixar mais claro o que é obrigatório e o que não é obrigatório. Então, dito isso, daí depois, daqui a um tempo, eu queria que você desse uma olhadinha lá, desde o começo, desde a semana 1, para saber se você fez tudo que era obrigatório e não deixar nada para trás, para isso não influenciar no conceito final de vocês. Tá bom? E vou tentar também, que aí vou corrigindo os trabalhos, as atividades de vocês, vou dando os retornos ali no, no Moodle, aí vocês vão ter um acompanhamento para saber melhor como é que estão as avaliações de vocês. Vou pegar firme nisso para não deixar vocês na mão. Beleza? Vou começar a falar sobre, então, o nosso assunto de hoje, e já vou dizer que eu não sou um especialista nesse assunto, ok? Mas que é algo que tem aparecido muito, tanto no nosso dia a dia, quanto vários alunos têm me perguntado muito sobre isso, especialmente quando a gente foi falando sobre as questões de geopolítica, como falando de questão geopolítica internacional, e aí esse assunto tem aparecido muito. Então eu resolvi me aprofundar um pouco para preparar essa aula para vocês, e já aviso que não é uma aula fácil. Não que ela não é uma aula fácil nem para mim, mas não que ela não seja difícil de entender, mas é que o assunto é complexo, não é complicado, é complexo. Então, quero começar dizendo isso. Então, hoje nós vamos falar sobre China, sobre esse país, esse gigante que é a China, e é um país repleto de contradições. Então tudo que a gente ouve muita coisa sobre a China, né? E a gente ouve muito, mas estuda pouco sobre a China.
Então, por causa disso, eu achei que esse momento seria um momento importante da gente se aprofundar um pouquinho e entender um pouco o que, que é a China e sobre o que, que a gente está falando. Claro que um país que tem milhares, né, de anos de história, eu não vou conseguir explicar aqui para vocês, a gente não vai conseguir chegar a grandes conclusões, ou pelo menos se aprofundar completamente na história desse país e na geografia desse país. Mas algumas coisas, alguns aspectos gerais, especialmente no que dizem respeito à geopolítica internacional, eu vou tentar trazer nessa minha explicação aqui, tá? E como eu falei para vocês, esse é um país cheio de contradições, mas é também um país que demanda, para a gente estudá-lo, para a gente entender, ou pelo menos tentar entender, a gente precisa necessariamente tentar olhar para esse país e porque a gente entende dele, ou o que a gente vê e descobre sobre ele, a gente precisa olhar com um outro olhar. E aí eu me pergunto se a gente consegue falar sobre a China sem um olhar eurocêntrico, que é o que esse olhar, né, branco, judaico-cristão, né, e que é o que define a gente, né, ocidental, né? Como é que a gente consegue olhar para a China sem os nossos valores, né, que a gente, enquanto sociedade, valora, para tentar entender esse lugar que é milenar, né, mais antigo do que a vivência, por exemplo, aqui nas Américas, por exemplo. E, e então, como é que a gente pode entender, né? E aí por isso eu trouxe esse mapa, que é um mapa que é possivelmente um mapa mais antigo do que os mapas das grandes navegações portuguesas, né? Que coloca em questão se foi os portugueses e os espanhóis, os europeus, basicamente, que descobriram a América. Esse mapa parece ser de antes do descobrimento do Brasil, do descobrimento do Brasil e da América, né? Feito pelos europeus. E, e ele traz no centro dele a China, né? Então, eu trouxe esse mapa por esses motivos, né? Porque o que a gente soube a nossa vida inteira, né? Ou pelo menos esse valor eurocêntrico que a gente tem da vida inteira, talvez não seja a única forma de olhar o mundo e especialmente esse lugar do mundo. Então, é esse primeiro questionamento que eu queria trazer para vocês. E eu estou trazendo isso não como uma certeza, mas também como uma dúvida que eu mesmo tenho, né? São coisas que eu mesmo me esbarro. Por quê? Porque é algo, é algo, é uma realidade tão diferente que é diferente de tudo aquilo que a gente vive e viveu, né? Então, por isso que é um esforço, é um exercício, né? Tentar não olhar com esse olhar eurocêntrico a partir dos nossos valores, do que a gente julga que é certo, do que a gente julga que é melhor, do que a gente julga que é de certa maneira, ou que é certo ou errado, e etc. Né? Ao mesmo tempo, né, que é um país completo, repleto, cheio de contradições, seja das nossas, do que a gente entende, né, enquanto contradições, seja do que eles entendem quanto a isso, né. Então, a gente vai tentar trazer um pouco disso para a gente. Não sei se eu fui muito confuso nisso que eu estou falando, ou se está dando para entender. Me diz aí. Está dando para entender. Beleza. Então, do que a gente está falando, né? A gente está falando do país mais populoso do mundo, né? Que é a China, que tem 1,4 bilhão de habitantes, né? Nós temos no mundo, né? Pouco mais de 7 bilhões de habitantes, né? Então, nós estamos com a maior parte da população do mundo nesse lugar, 1,4 bilhões de habitantes, né? Economicamente, é a segunda maior economia do mundo. A China é membro do Conselho de Segurança da ONU, né? E isso é um grande poder internacional, né? Junto apenas com outros quase 4 países, né? Que seriam os Estados Unidos, União Soviética,
a França e a Inglaterra, né? E a China tem se tornado cada vez mais, além de uma potência nuclear, também uma potência militar e tecnológica, né? Então, esse é um breve panorama desse país que a gente está falando. E aí eu vou trazer um histórico aí, né, que eu coloquei numa linha do tempo, mas os historiadores não gostam que seja colocado numa linha do tempo, mas é mais só para a gente poder se colocar no, no tempo aí, se encontrar. Bom, a história da China é milenar, né? Então, é uma história muito grande, muito antiga e extensa, né? Mas a história recente da China, a gente consegue, e que tem seus desdobramentos, né, mais próximos, principalmente dessa relação geopolítica com o Ocidente, a gente tem alguns marcos importantes, né? Eu coloquei aqui o século XIX, que foi o período em que houve a Guerra do Ópio e o imperialismo europeu, né? Foi períodos durante o século XIX em que a Europa expandiu cada vez mais o seu poder, especialmente a Inglaterra, né, desculpa, expandiu o seu poder econômico para esses lugares e criou essas estratégias de imperialismo na China, né, e que levou a essas guerras, né, a Guerra do Ópio, e que depois das guerras, com a derrota da China, obrigou a China a diversas agendas econômicas europeias e inglesas, principalmente, e junto com a invasão do Japão à China, o Japão também como uma potência na época regional e com a Segunda Guerra Mundial uma potência mundial, invadiu a China, tanto que os chineses conhecem esse período aqui como o século da grande humilhação. Eles chamam esse período, né, entre as guerras do ópio e a Segunda Guerra Mundial, o período da grande humilhação, porque foi esse período em que a nação, né, da China esteve subjugada, né, sob o imperialismo tanto europeu quanto o imperialismo japonês posterior, né? Tanto que a gente vai ver que algumas áreas, né, do território chinês são disputadas ainda com a China, ou com outros países ao sul, ou com o Japão, com outros países ao sul, ao norte. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, esse período aqui, né, desse período da grande humilhação, ele é um período, né, em que a China esteve subjugada a esses outros atores internacionais, essas outras potências, acarretando, né, num processo longo, né, de dependência, de fome, de pobreza, né, completamente disperso, né, completamente espalhado por todo o território chinês. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque foi por causa desses problemas e dessas humilhações que, ao longo do século XIX, do século XX, a China passa a reivindicar, né, uma revolução popular que acontece no final, em 1949, né, com o Mao Tse-tung, em que o país se torna, então, um país comunista, né, e, portanto, passa, então, principalmente, né, a fazer parte dentro desse cenário que nós aqui no Ocidente entendemos como aquele cenário da Guerra Fria, daquele mundo bipolar e etc. Né? Mas, então, a China, a princípio, né, era um país que estaria diretamente ligado à União Soviética, por exemplo, né, por ser um país comunista também, e está dentro daquela esfera de influência do mundo bipolar. Mas, na verdade, já de início, né, e principalmente, né, a partir da década de 70, a China tenta se desvencilhar da União Soviética e se apresentar como uma alternativa à União Soviética, seja para o restante da Ásia,
seja para o mundo, né? Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai falar, por exemplo, do fim da União Soviética, que veio por causa de instituições muito rígidas e fechadas e problemas de corrupção, não é? A China, principalmente a partir dessa reforma econômica acontecida em 1978, passa a olhar isso com outros olhos e não quer que isso aconteça lá. Portanto, vai tentar seguir uma agenda estrita, né, para fazer reformulações nessas instituições que se tornaram altamente burocráticas e problemáticas lá na União Soviética e vai tentar fazer essas mudanças ali, né. Então, em 1978, lá na China tem essa reforma econômica que foi encabeçada, né, pelo Xi Jinping, que era o do Partido Comunista e primeiro-ministro, né, que fez algumas reformas econômicas, que vulgarmente a gente chama de liberalização econômica da China, mas isso não é um termo muito correto, mas de maneira geral a gente pode colocar que foi uma liberalização econômica, mas não é uma liberação econômica como no Brasil, por exemplo, né? Por quê? Porque o Estado continua altamente presente nesse momento, né? Então, foi um momento em que a sociedade chinesa, né, passa por uma grande reforma, tanto na indústria quanto na agricultura, como nas forças armadas, nas suas tecnologias. Então, foi um período que teve uma modernização tecnológica muito grande, né? O país passou a abrir para relações capitalistas de produção, ao mesmo tempo em que ela manteve uma forte papel do Estado, inclusive com empresas, os quatro principais bancos mundiais, né, os chineses são estatais e os quatro principais bancos da China no mundo, né, e eles são estatais, por exemplo. Né. E aí, a China, diferente da União Soviética, nesse período, ela começa uma maior abertura, né, para conversar com os outros países e se tornar essa alternativa ao socialista, né, em relação à União Soviética. Então, tem uma separação clara ali, né, garantindo, então, essa autonomia nas suas relações diplomáticas, que vai muito além do que a relação com a União Soviética. Não que eles fossem inimigos ali, mas a China não era integralmente aliada à União Soviética e às políticas soviéticas, né, porque ela tinha possibilidade para isso, né. Então, o que significa isso? Significa que essa reconfiguração econômica aqui, lá de 1978, do Xi Jinping, ela foi uma reconfiguração de longa duração, desde sempre. Então, isso é uma das coisas que é interessante pensar e repensar nessa questão do eurocentrismo, né, é que é uma capacidade de planejamento a muito longo prazo, né. Então, por isso que eu falei que aquela liberalização econômica não é uma liberalização econômica que aconteceu, por exemplo, no Brasil. Porque ela, ao mesmo tempo que ela abriu a economia para relações capitalistas, ela fortaleceu setores estratégicos estatais que, ao longo do tempo, pudessem garantir a sustentabilidade do Estado e dessas empresas estatais da China. Então, é um pensamento de muita longa duração que vai além de propostas governamentais que mudam de 4 em 4 anos, por exemplo, ou de 8 em 8 anos, conforme muda o governo, por exemplo. Então, é uma forma diferente de pensar, inclusive, as próprias instituições e a democracia e assim por diante. Então, isso que é importante, pensar que essa mudança aqui não foi uma mudança somente para aquele momento, ela foi acontecendo ao longo do tempo e que permitiu e que levou a China para o que a gente para a China que a gente conhece hoje. Então, essa China, esse
essa grande potência que eu coloquei aqui no mundo, né, a segunda maior potência econômica mundial, que tem todas essas características, não é à toa que ela vem, né? Ela vem desse longo processo de transformação social, econômica, assim por diante. Né? Por enquanto, alguma dúvida? Pode falar, Alisson. Prof, seu microfone está desligado. Chamou, obrigado. Bom, o que acontece, né? O sistema econômico, o sistema político é o comunismo, né? E eles dizem o comunismo à moda chinesa, né? Que, por exemplo, com essas aberturas econômicas, né? Que permitiu uma capitalização das empresas, por exemplo, né? Então, é algo um pouco diferente. Também não sou um especialista de como são essas decisões, assim, né? Mas o que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês é que o Partido Comunista, quem que é o âmbito em que as decisões são tomadas, ele tem uma grande participação popular. E, e isso vai num sistema como se fosse uma pirâmide, assim, né? Em que as decisões são tomadas por pequenos grupos, inclusive em pequenas aldeias, né? Comunidades rurais, e os representantes vão sendo escolhidos, e isso vai formando uma cadeia, né? Uma forma de uma pirâmide, em que são tomadas essas decisões. E aí, então, essas decisões são coletivas, né? Então, possivelmente tem, aliás, com certeza, aliás, durante todo esse período, principalmente o período antes da Reforma Popular, houveram muitos momentos de maior ou menor participação popular e muito embate, né? De correntes discordantes, né? Mas, por outro lado, então tem esse dissenso, né? Tem pessoas que vão contra as decisões, mas dentro desse acordo, essas estruturas políticas, essas decisões são tomadas pelo partido. Né? Mas assim, não sei exatamente como é que funciona para poder te explicar, mas com certeza existe dissenso e discordância, né? A forma como que isso é feito, que eu não vou saber te explicar especificamente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, não sei se vocês já ouviram falar da Rota da Seda, talvez quando quando vocês estavam estudando sobre história, em algum momento vocês ouviram falar de Rota da Seda, que era o caminho em que a Europa fazia trocas econômicas com a China para comprar a seda, né, o tecido, a seda, mas não só isso, né, para todo esse comércio que havia entre a China e a Europa, que era essa rota aqui assim, né, que era isso daqui. Atualmente, a China tem um grande projeto, né, não é nenhum grande projeto, nenhum mega projeto, é um ultra mega power, megalomaníaco projeto mundial de infraestrutura, né, de criar um cinturão de comércio marítimo e uma, uma rota terrestre, uma rota marítima e um cinturão terrestre, né, de, de trocas, né, seja para trocar mercadorias, seja para chegada de matéria-prima, né. Então, dessa forma, a China consegue acessar mercados consumidores em outros lugares do mundo e também
importar as matérias-primas que eles precisam, né? Por exemplo, o minério de ferro da Austrália, soja da África e assim por diante, né? Então, esse é um grande projeto, mega projeto, que a China tem em desenvolvimento e vocês vão ouvir falar muito disso se já não ouviram falar, né? Então, o que é isso, né? É chamado de rota e cinturão, né? Ou One Belt em inglês, né? One Belt, One Road, que são esses megas projetos de infraestrutura, que a ideia é garantir isso, né? Que as atividades econômicas chinesas consigam se desenvolver ao longo do tempo, garantindo que ela tenha as matérias-primas que ela precisa para a produção das mercadorias e que consiga escoar essa produção para esses outros mercados do mundo aqui. E junto com isso, vem essa reconfiguração, tanto da geografia, porque vai criar novas rodovias, ferrovias, criar gasodutos, oleodutos, criar rotas de trânsito, criar canais de navegação, por exemplo, em lugares que não existiam ou que existiam, mas eram insuficientes, enfim. Então, muda geograficamente, né, a Europa, a Ásia, a África, e isso, com certeza, tem consequências geopolíticas. Mas os pesquisadores, né, da China dizem que a China é extremamente pragmática. Então, a geopolítica é importante, mas o que mais importa é a China conseguir manter dar certo, fazer dar certo essa, essa, essa sustentação das atividades econômicas, porque assim ela consegue garantir o próximo passo, que é aumento da qualidade de vida, superação, a erradicação da pobreza, que é o que a China tem tentado fazer agora com a população interna. Então, isso é muito importante, né? Vou falar mais um pouquinho sobre isso um pouquinho mais para frente, mas a China tem vários processos de conflitos internos, né? Principalmente conflitos separatistas, que eu vou falar de 3 regiões dentro do continente aqui, que são as mais importantes, que é essa região de Xinjiang, que é essa parte aqui, essa província aqui do Japão, da China, que é o oeste chinês, e que é uma região já próxima do Paquistão, Cazaquistão, e que é uma região que é dominada pela população uigure. Uigure. Deixa eu escrever aqui para vocês. Uigure. E nessa região de Xinjiang, então, essa população de maioria islâmica, né, reivindica a sua autonomia em relação à China, e é um lugar também com disputas, né, de outros países, incluindo a Índia, que é um rival geopolítico importante ali da China, né. Então, e agora, né, tanto os Estados Unidos, antes da saída do Trump, e recentemente a Inglaterra, definiu que o processo em que a China tem tratado a população uigure, eles definiram como genocídio. Então, isso tem implicações geopolíticas importantes, porque isso pode trazer sanções importantes para a China e, ao mesmo tempo, enquanto ela defende que não, né? Então, é muito importante reparar essa disputa de narrativas aí também, né? Se alguém chegou a ouvir aquele podcast do Xadrez Verbal, toda semana todo novo episódio tem alguma notícia sobre esse conflito que está se intensificando muito, se intensificando bastante. Um segundo território que tem bastante conflito, é esse território aqui da Mongólia Interior. O país que está logo aqui acima é a Mongólia, que é um país que, historicamente, disputa território com a China, e a China
já há muito tempo, né, reocupou esse território. A China, a etnia Han chinesa, Han, que disputou esse território e ocupa a maior parte do território chinês hoje em dia, esteve historicamente em disputa com os mongóis, né? E então essa região aqui, apesar de ser chinesa, tem uma grande quantidade de pessoas de origem da Mongólia, portanto é uma região com bastante disputa territorial ainda. E por último, lá na região sudoeste aqui, né, onde tem a região do Tibete, que é bem na região do Himalaia, então uma região bastante distante do poder central, é uma região de difícil acesso e que possui uma população que é principalmente budista, né, e que ela que eles são uma região autônoma, na verdade, em relação à China, mas que reivindicam uma independência em relação à China, né? Tanto que vocês já ouviram falar daquele monge, o Dalai Lama, ele é o principal, sempre foi o principal defensor da independência do Tibete e, e atualmente ele não mais depende da independência, ele diz que o Tibete tem autonomia suficiente, mas ele foi por muitos anos o principal defensor dessa ideia. Tem até um filme, se eu não me engano, com o Brad Pitt, é, que é que é sobre uma viagem que um americano, um alemão, não sei, foi fazer lá para o Tibete, conheceu o Dalai Lama. Mari, tem também Taiwan, sim, que é uma ilha que fica aqui, né, que é um território chinês, mas que existe uma grande disputa, né? A China considera Taiwan como seu território, mas a Taiwan é um país independente reconhecido por outros países, mas não pela China, porque a China entende enquanto um território deles. A China tem documentos que provam a presença de chineses ali há milhares de anos, não milhares, mas centenas de anos, mas é uma região ainda em disputa, mas principal, com um apoio muito importante dos Estados Unidos. E a gente vai falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho depois um mapinha que mostra isso um pouco. Então, é uma região que muitas pessoas se refugiaram quando teve a, a Revolução Popular. Então, é um país altamente contrário, né, à China e ao Partido Comunista Chinês também. Então, é um importantíssimo aliado para os Estados Unidos, Taiwan, nessa questão geopolítica. Né? Então, esses são os conflitos internos terrestres, mas a China também tem bastante conflitos por, por territórios marítimos. Isso é muito importante. Eu peguei uma imagem aqui de um jornal americano que mostra como é complicado essa questão das ilhas ali, porque o, a, a China disputa as ilhas Senkaku, que fica ao norte aqui de Taiwan, com o Japão, e aqui no Mar da China Meridional, ela disputa essas ilhas aqui, as Paracel Islands, e essa Spratly Islands. Isso faria com que a China tivesse esse território marítimo aqui para exploração e para navegação, né? Só que essas ilhas são também disputadas pelo Vietnã, pela Malásia, por Brunei, né? E pelas Filipinas. Então, o que daria para esses outros países, essas outras configurações aqui, que seriam os seus espaços de direito. Então, existe uma grande disputa ali e que tem se tornado cada vez mais acirrada. Né? Eu tirei, peraí.
Vou mostrar depois. Bom, então, o que a gente tem na China atual, hoje em dia? E hoje em dia se fala muito de uma Segunda Guerra Fria e dessa oposição, né, extrema entre os Estados Unidos e a China, né? E o que está em jogo aí nessa disputa? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês tem a ver com aquilo que a gente discutiu na semana passada, que era, olha, a nova ordem, essa nova ordem mundial, se é que ela existe, né, ou esses acontecimentos geopolíticos, eles estão acontecendo, né, são parte do dia a dia e da vida que a gente está vivendo agora. Então, assim, não é possível prever esse tipo de coisa, né, e eles vão acontecendo de acordo com o desenrolar das situações. Então, assim, agora a gente não consegue dizer, há disputas, né, ideológicas e de discurso entre se há uma guerra, uma Segunda Guerra Fria ou não, né? Tem autores que vão dizer que existe uma Segunda Guerra Fria, tem autores que vão dizer que ela não existe, não existe uma Segunda Guerra Fria, tem autores que vão dizer que existe uma Segunda Guerra Fria, mas ela é completamente diferente da Guerra Fria com a entre os Estados Unidos e a União Soviética. Enfim, vocês vão encontrar várias coisas. E aí, por isso que é interessante ler sobre isso, porque você vai considerando esses aspectos, né, e vendo quais são trazidos e vai tentando chegar à sua própria conclusão aí, né. Claro que procurando sempre boas fontes, confiáveis, não é mesmo? Bom, e o que está em jogo dentro dessa... Por que a China atual pode estar ou não, né, no centro, né, de uma segunda Guerra Fria, né? Porque, bom, a China hoje, né, ela tem um grande desenvolvimento tecnológico e científico que ultrapassou dos Estados Unidos. E isso tem mostrado que tem gerado uma vantagem em relação ao Ocidente, não só aos Estados Unidos, mas também à União Europeia, por exemplo, né? A China tem tecnologias que já são superiores às tecnologias desenvolvidas pelos Estados Unidos e a União Europeia, principalmente no que diz em relação ao 5G, que a gente atualmente usa o 4G, né? O 5G é programado para facilitar a internet das coisas. Então vai ser uma proposta de ter tudo conectado à internet. Então até sua parede, se ela está com uma infiltração, vai ser avisado pela Siri, sei lá, pela Alexa, enfim, de que sua parede está com uma infiltração. Enfim, isso é uma conversa para outra hora, mas, enfim, a China tem desenvolvido tecnologias que são superiores às tecnologias ocidentais. Tanto do 5G, tem que é o GPS chinês, que é muito superior ao GPS que a gente usa aqui, com trens de altas velocidades, robôs, enfim, uma infinidade de tecnologias que não são tecnologias básicas, são tecnologias de ponta. Tanto que o Trump estava fazendo uma guerra comercial com a China em relação ao 5G, e que estava impactando o Brasil, por exemplo, né, que está no centro, porque o motivo para não adotar uma tecnologia 5G da China é um motivo ideológico, porque tecnologicamente ele é superior. Então, por isso os Estados Unidos tentavam fazer essa guerra econômica e guerra econômica contra a China, né? Opa, meu Deus. Outra coisa que a China fez, principalmente depois da crise de 2008, que foi iniciada lá nos Estados Unidos, ela começou uma independência econômica em relação aos Estados Unidos, para que ela não sofra com eventuais crises nos Estados Unidos. E ela começou a enfatizar ainda mais aquela cooperação Sul-Sul que a gente falou na semana passada, que é uma cooperação entre países do Sul global, né, que não são os Estados Unidos, não é a União Europeia, né, para que ele possa ter acesso não só às matérias-primas, mas também aos mercados consumidores, né. A China já fez um processo, né, de tirar 800 milhões de pessoas da pobreza,
mas agora lançou um programa interno de erradicação da pobreza nos próximos anos e tem se comprometido bastante com isso. Outra coisa muito importante é que a China tem avançado nessa política de desdolarização. Hoje a gente vai ali no Paraguai e a gente compra tudo em dólar. O dólar é que dita o preço das coisas. Mesmo sendo que a maior parte das coisas que a gente compra lá vem da China. Olha só que coisa doida, né? Então, a China tem focado nessa desdolarização, que ela mantém as reservas dela, mas ela tem comprado moedas de outras nacionalidades, por exemplo, o rublo russo, né? Então, ela tem criado reserva em russo e a Rússia tem criado reserva com a moeda chinesa, por exemplo, para poder garantir essa sustentabilidade entre os dois países. Então, ela está saindo daquele acordo, né, do consenso de Washington lá de que as trocas comerciais têm que ser feitas em dólar, né? Então isso tem valorizado muito essas duas moedas e, por consequência, desvaloriza o dólar, né? Uma coisa que foi fundamental e vai ser fundamental para os próximos anos foi o rápido enfrentamento e a recuperação do Covid. A China foi o país que mais se recuperou mais rápido, né? Podemos falar sobre as formas como isso aconteceu, mas o fato é que ela se recuperou muito rápido. E por isso vai dar uma vantagem econômica dela, para ela, muito maior do que outros países, né? Então, teoricamente, os países do Ocidente que deveriam dar uma resposta ao problema da Covid, eles não foram capazes de fazer isso, né? E a China conseguiu fazer isso rapidamente e tem saído vitoriosa, né? Inclusive, o próprio governo tem saído vitorioso, né? Uma pesquisa de Harvard, então feita por Harvard, é de que a aprovação no governo, o Alisson estava perguntando, é de 93%, para vocês terem uma ideia. Então é por isso que eu estava dizendo, né? Por isso que a gente precisa de uma outra forma de olhar, porque pelas nossas lentes, né, é difícil de entender. Né? Por isso que fica a pergunta, né, se existe esse processo de uma Segunda Guerra Fria, né? E aí eu trouxe de um jornal italiano que mostra, né, que a gente vê no jornal, né? Ah, torpedo não, submarino chinês encontra porta-aviões americano no Mar da China. Ou China constrói outra nova base militar, não sei na onde. Ou até mesmo aqui antes falei, né, que ela tem se tornado uma potência militar, etc. Né? Como se a China estivesse fazendo uma ameaça mundial militar, né? Mas olha que interessante, né? Tudo que está em azulzinho aqui, ó, são países que têm influência direta militar dos Estados Unidos. Então, olha só, completamente, né, rodeada por uma influência militar americana. As Filipinas é historicamente um país aliado, né, às políticas dos Estados Unidos, né, é um importante aliado geopolítico, né. Os Estados Unidos criou agora o Quad, que é um acordo militar entre a Austrália e a Índia, né, que é um importante aliado estadunidense aqui. Então, isso, né, faz com que a China... Então, por isso que eu falo para a gente ver, deslocar um pouquinho esse paradigma, assim, porque a China parece como uma ameaça, mas quando a gente olha, mas se você for um chinês e olhar para o mundo e ver você rodeado de bases navais, bases terrestres e bases aéreas do seu teórico inimigo geopolítico mundial, talvez você se sentiria também bastante acuado, né? Então, queria colocar isso como essa pergunta aí sobre a
China nesse contexto mundial. É isso, por enquanto. Não sei se eu fui muito... Se eu expliquei bem ou não, mas espero que sim. Dúvidas? Professora, minha dúvida não é sobre essa semana. Vocês têm dúvidas? Na verdade, não é nem dúvida, né? Assim, é sobre a atividade da semana 4. Eu já fiz o texto Diga assim. com as minhas palavras sobre a globalização. Só que, assim, eu vi o filme, só que para tirar exemplos para mim é muito difícil. Isso que eu não tô conseguindo fazer. Se você não conseguir exemplo, assim, você não consegue, mas peraí, por que você não consegue tirar os exemplos do filme? Porque... Tipo assim, a gente tem a globalização rápida, a gente também tem ela como uma outra globalização e tem ela como que a outra, esqueci. Como ela realmente como é. Diversidade, isso mesmo. Tanto que no filme ele tem as 3 partes separadas. Só que como que eu tiro? Ele falando ou eu tiro o tipo de fatos e acontecimentos? Você pode escrever ou do que ele fala, ou de fatos, ou de cenas mesmo. Você pode até escrever como na cena, né, que mostra tal e tal coisa, sabe? Sim, entendi. Mari, vou disponibilizar esses slides, vou disponibilizar todos os slides das outras aulas, que agora que eu me liguei que eu não disponibilizei de nenhuma, né? Então, vou colocar agora. E aí eu quero mostrar para vocês o Moodle da semana de hoje, que é a semana 6. Eu não tinha nenhuma música que super polemizasse a China, e aí eu coloquei uma música que eu fiquei na cabeça quando eu estava preparando essa aula, que é do David Bowie, que é maravilhosa, que é Little China Girl. E aí eu fiquei pensando se ela era ofensiva de alguma maneira, mas eu pesquisei e aí ela tá colocada ali dentro dessa disputa geopolítica dos Estados Unidos com a China, porque ele fala, vem cá, garota chinesa, eu vou te dar uma TV, como se é isso que as pessoas precisassem. Assim. Então, achei que possa ser interessante. A música é ótima, acho que talvez vocês possam gostar. E aí, eu coloquei a guerra dos Estados Unidos contra a China, para vocês considerarem se vocês acham que existe mesmo essa guerra ou não. O resto, olha só, tudo isso daqui, ó, é não obrigatório, ok? Mas eu vou explicar o que tem em cada um deles, tá bom? Essa daqui é uma entrevista muito boa com o senador lá do Rio Grande do Sul sobre a China. É de 1 hora e dá para ouvir, tem 1 hora mais ou menos, e dá para ouvir na velocidade 2, então você ouve bem mais rápido que isso, ou 1,5 talvez, bem mais rápido que isso, para entender essa mudança de paradigma, como que a gente pode olhar de uma maneira diferente para a China. É bem legal. Esse vídeo aqui, China e o Projeto Cinturão e Rota, é o meu amigo, um best meu lá da Federal do Paraná, do mestrado, que ele tá fazendo doutorado em geografia, mas ele é das relações internacionais, e ele fala um pouquinho e fala um pouquinho dessa questão de teorias geopolíticas também. Uma outra entrevista que vem aí uma nova ordem mundial com a China, que é de um professor aqui da Unila, só que ele fala em espanhol. Eu não sei de onde ele é, mas ele é hispanohablante, então você tem que ativar as legendas em português, que não dá para entender, tipo, tudo, assim, mas também ajuda bastante a entender a China.
Para quem gosta de ler, tem um livro que é super legal, que apesar do nome, ele parece coisa só de geógrafo, mas ele é um best-seller internacional, chama Prisioneiros da Geografia, 10 mapas que explicam tudo o que você precisa saber sobre política global. E aí ele fala sobre a China, e aí ele conta a história da China e fala dessa questão geopolítica. Como ele é um best-seller, ele foi escrito para isso, não tem um exato rigor acadêmico, científico, assim. Então, leia com um certo pé atrás. Mas ele é interessante de ler. Mas talvez, e por isso, por ele não ter esse rigor acadêmico científico, talvez vocês se interessem um pouquinho mais, né? Porque não é aquela coisa mais fechada de leitura, assim, né? Depois coloquei um outro artigo sobre as disputas por seus mares vizinhos, que envolve aquelas ilhas que eu estava falando. E tem um textinho também, que é um roteiro para entender a Segunda Guerra Fria, que é de um autor que entende que existe uma Segunda Guerra Fria, mas ela é bem diferente daquela do período do mundo bipolar. Então, é isso. Então, a única coisa que vai ser obrigatório é esse texto aqui, para ler A Guerra dos Estados Unidos contra a China. E, assim, é moralmente obrigatório ouvir essa música do David Bowie, porque ela é muito boa. O álbum também é muito bom, todo o álbum é muito bom, que vale a pena de ouvir. Tá bom, minha gente? Diga, Mari. Prof, pode falar, Mari. Fala, Mari. Costuma cair, Mari, principalmente porque o Brasil foi, por isso eu também estou fazendo essa aula, porque eu acho que nos próximos anos vai ser um assunto central. A China já é e vai ser um assunto central, porque, primeiro, por causa de todas essas questões, esse papel nela no mundo, né? E outra, porque o Brasil é um parceiro muito importante da China, né? E tirando nesse período, né, ideológico, né, do último governo Bolsonaro, que está diretamente alinhado a esse governo também ideológico dos Estados Unidos, bom, houveram ofensas, né, dos dois países em relação à China, em relação ao vírus, né, enfim, isso geraram questões geopolíticas importantes e isso transformou politicamente, geopoliticamente, a relação entre os países. Isso é muito importante. Então, eu acho que isso vai estar muito presente, né, mais do que já esteve. Né? Então, por causa dessa cooperação sul-sul da China, enfim, acho que vai aparecer cada vez mais. Amandinha? Prof, que eu ia perguntar. Peraí, deixa eu ver. O que eu ia perguntar é se tem algo para entregar essa semana. Um tipo de questionário ou é só as coisas para ler e assistir mesmo? Boa pergunta. Eu não fiz um questionário para vocês. Vocês querem que eu faça um da China? Ah, não sei, prof. Não precisa. Tá bom. É que eu também não sei, como eu não tinha feito questionário, eu também não sei se eu abordei as informações na aula aqui, as informações que teriam nas questões que apareceriam no questionário, então não sei se ajudaria muito. Mas, a princípio, eu não vou fazer, mas se vocês depois acharem que querem, me fala que eu posso fazer. Não precisa não, prof. Tranquilo. Então tá bom. Mais alguma outra dúvida? Mas só para lembrar uma coisa, gente, por exemplo, ó, o questionário, quando eu coloco o questionário para vocês, não é importante para mim a nota. Você pode tirar 0 lá naquele questionário, que isso
Isso não importa. O que importa é você fazer o questionário. Assim como fazer o questionário é importante para você treinar isso, é importante, por exemplo, como eu falei, né, ler aquele texto, né? É um texto de 4 páginas sobre essa guerra econômica dos Estados Unidos e a China. Então, ler aquele texto é como se fosse fazer um questionário. Então, nesse sentido, tem aquilo para fazer, tá? Então, é isso que vai contar a nota para vocês. Não é tirar nada de nota ali no questionário. Isso não importa, porque são questões que estão na internet, tem a resposta, enfim. Meu objetivo é que você aprenda o conteúdo e não que você acerte ali. Não sei se fiquei direito. Beleza? Mais alguma dúvida? Tá. Esse modelo de atendimento tá ok para vocês? Ou tem alguma sugestão se a gente deveria fazer mais debates ou mais tirar dúvidas? Amandinha, o que eu avalio é a participação de vocês. Então, eu tenho acesso ao que vocês estudam ou não. Então, eu sei quando vocês estão estudando as coisas que eu posto lá. É o que eu estava falando lá no começo, que é, por exemplo, que eu vou deixar mais claro ali o que é obrigatório fazer e o que não é obrigatório. Porque, por exemplo, esse texto que vocês têm que ler de hoje, ele é obrigatório, mas não tá lá assim para você entregar ele, né? Você não vai ter que entregar nada para mim. Você só vai ter que ler. E eu sei se você leu ou não. Então, é isso que tem que fazer, né? Então, e nas outras semanas tem essas outras atividades que tem que fazer. Então, eu vou deixar mais claro ali durante nas semanas o que tem que fazer e o que não tem que fazer obrigatoriamente, né? E então, vocês fazendo essas outras coisas, vocês garantem o conceito de vocês. E para mim, o importante é vocês estudarem isso, sabe? Vocês aprenderem isso. Agora, né, eu não tenho, para mim, não sei se, não faz muito sentido. Eu estava fazendo lá com o primeiro ano, eu estava fazendo uns sobre o conteúdo, mas com esses questionários eu não consigo garantir que você aprendeu. Você sente que quando você faz os questionários, que você realmente aprendeu aquilo? É uma pergunta sincera, assim. Eu acho que às vezes sim. Mas sabe, daí eu acho estranho eu te dar um A ou B ou C ou D baseado nisso, sabe? Porque até o jeito de fazer as questões é meio complicado, enfim. Então, para mim, o mais importante é vocês entrarem nesses links, acessarem essas coisas, lerem, verem o vídeo, nem que seja na velocidade de um e-mail, né? É isso, Samira, tipo, isso que eu nem falei sobre burlar, né? Tipo, você pode facilmente burlar, mas mesmo sem burlar, mesmo você respondendo só por você, né? Será que isso garante que você aprendeu aquele assunto? Ou garante que quem tirou A aprendeu mais do que quem tirou C, sabe? É isso que eu tenho, é uma crise minha, é o que eu tô pensando aqui, sabe? Se vocês disserem que não, professor, eu realmente, tipo, se eu tiro 100 lá, é porque eu, eu sei todo o assunto, então eu tenho que ter um A. Ou, eu faço 3 vezes porque eu tirei um, sabe? Não sei. Diga, Samira. Penso a mesma coisa, professor. Um questionário, uma prova não vai provar se você sabe o conteúdo ou não, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente tá estressado num dia, a gente sabe, mas, sabe, a cabeça tá a mil. E a mesma coisa o Enem, tipo, o Enem cobra da gente coisa que é irrelevante. E às vezes um dom que eu tenho não é um dom que a outra pessoa tem,
sabe? Ninguém aprende do mesmo modo. Perfeito. Isso vale para qualquer avaliação, né? Então, eu já tenho essa questão com avaliação desde sempre, né? Por isso que eu procuro fazer menos provas, por exemplo, né? Mais trabalhos e tal. Então, para começar isso, né? E ainda mais online, assim, de uma coisa que eu nem tô vendo vocês, nem tô conseguindo acompanhar completamente. Então, assim, para mim diz pouco, assim, sabe? Então, para mim, assim, eu tô fazendo esses questionários porque eu quero que vocês tenham acesso ao que é a, as questões sobre esse assunto e possam treinar isso, porque eu entendo que o vestibular também é uma demanda de vocês e eu quero ver vocês na universidade também, né? Mas, né, para mim o mais importante é você ter acesso a esse conteúdo e tentar entender, né? Para mim, sinceramente, os conceitos são uma consequência, assim, sabe? Do acesso e da informação que você teve ali. Eles não são o essencial daqui. Claro que vocês, enquanto alunos, que dependem do que eu vou dizer, se é A, B, C ou D, ficam muito ansiosos com isso, né? Mas eu espero que a esse ponto vocês saibam que a gente tem um livre canal, assim, para, sei lá, se você tirou um C, vir falar, professor, mas olha, eu não acho que esse C é justo, porque, olha só, eu acompanhei todas as aulas, eu tive isso, não sei o que, nananã e tal. Para mim, é isso que vai contar, assim, no conceito de vocês. Não é acompanhar todas as aulas, estar aqui no atendimento síncrono. E, obviamente, é melhor quando vocês estão aqui do que se eu estiver sozinho, né? Mas se vocês assistirem um encontro síncrono depois, para mim já tá ótimo, sabe? Eu adoro estar aqui com vocês conversando, mas eu prefiro que alguém veja o encontro síncrono depois do que nem veja, né? Então, isso que para mim que importa, vocês terem acesso a isso, porque para mim é o mais importante. O que não significa, né, que a gente não vai fazer nada, pelo contrário, né? Tô colocando os trabalhos que são mais reflexivos, mais artísticos, né? As coisas que vão explorar um pouco mais a mente de vocês do que decorar coisas ou saber conceitos específicos. Beleza? Então tá bom. Vamos nessa então, minha gente. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho. Mari, tem esse livro. Puxa vida. Tem esses que eu coloquei ali no esse que eu falei que são os 10 mapas que explicam tudo que você precisa saber sobre a política global, mas eu vou pensar algum para te dar de indicação, tá bom? Que agora não me vem nenhuma cabeça. Então tá bom, gente. Qualquer coisa, estou disponível no WhatsApp, podem me mandar um oi, um beijo, tchau lá, tá bom? Se cuidem. Beijo, obrigado, Alisson. Valeu, gente. Beijo, beijo, beijo. Beijo, prof. Obrigada. Obrigado